Questão número 7 do nosso material, para o cargo de perito médico legista na prova de 2017. Qual das alternativas abaixo indica a característica menos útil na avaliação da cronotanatognose de um cadáver em nosso meio? Isso que eu falei numa questão anterior. Tá. Cronotanatognose é utilizar essas transformações cadavéricas, rigidez, mancha de poças e os efeitos da putrefação para determinar o tempo de morte. E aqui ele diz qual é o menos útil para determinar isso, o tempo de morte, através dessas transformações, em nosso meio. Que raio é nosso meio? É Santa Catarina? É no lugar que o cara está fazendo a prova? É no lugar onde o França escreveu o livro dele? É muito amplo e essa questão, para mim, poderia ser facilmente anulada, porque depende do autor. Tá? Então, vamos ver ali o que diz. Ó. Manchas de hipóstase, rigidez cadavérica, evolução da putrefação e temperatura corporal. Qual seria dessas aí menos útil? Olha, depende do autor. Tem umas que consideram umas mais úteis, outras mais inúteis que as outras. Então, para mim, poderia caber uma reavaliação. Então, o que significa nosso meio? É o estado de Santa Catarina, ao Brasil inteiro, o estado do Rio Grande do Sul, o estado do Acre. Cada um desses lugares vai influenciar nessa marcha da putrefação, nos efeitos ali, os fenômenos abióticos consecutivos. Tudo isso aí vai influenciar, o meio vai influenciar muito. Tá? Então, qual é o nosso meio? O que é o nosso meio? É meio líquido? É meio ar livre? É muito genérico essa questão. Ele pegou uma questão ali, direto, copiou e colou, mas não considerou todos os fatores envolvidos. Copiou e colou um termo ali que ele achou no livro do França e copiou e colou ali, mas ficou muito mal feita essa questão. França diz que o estudo do esfriamento cadavérico é de grande importância na determinação do tempo aproximado de morte, mesmo não se tendo nele um parâmetro de absoluta precisão. Então, ele considera ali, o França considera a questão aí do esfriamento cadavérico importante, mas isso aí sofre muita influência do meio, da quantidade de roupa que a pessoa está utilizando, do tipo de morte. Então, eu acho utilizar a temperatura corporal, como é a resposta dessa questão aqui, muito perigoso e menos útil também. Ali, ó, evolução da putrefação também é bem complicado. Vários fatores vão influenciar na evolução da putrefação. É tão útil quanto a questão da temperatura corporal, se tu não tem condições de determinar todos os fatores que envolvem essa morte. Chega um cadáver no necrotério lá, já despido, não sabe em que meio que ele estava, daí vai medir a temperatura corporal dele, que se faz pela temperatura do fígado ou temperatura retal, mas não sabe nem onde é que esse cara foi encontrado. Então é muito complicado. Eu não considero nenhuma dessas alternativas aí útil para a avaliação da cronotanatognose. Então, vários fatores influenciam, vários aspectos do cadáver influenciam na velocidade do resfriamento do corpo, como temperatura ambiental, temperatura corporal do falecimento, quantidade e qualidade das vestes, idade, estado de nutrição, tudo isso aí vai influenciar. Em um caso de cadáver esqueletizado, por exemplo, não vai ter nada aí de questão de mancha de poças, não vai ser útil. A questão da rigidez cadavérica também não vai ser útil, vai ser menos útil de todos. A temperatura também vai ser inútil também. Então é muito complicado. Quais são as condições desse cadáver para eu poder determinar qual dessas aqui é a menos útil? Então, é muito complicado, tá? Em um caso de cadáver esqueletizado, as manchas de poças não estão visíveis, tornando-se inúteis para a cronotanatognose. O mesmo ocorre com a rigidez cadavérica, que desaparece depois de 24 horas. Nenhum desses elementos estariam presentes e não seriam úteis também. Os autores de medicina legal também têm opiniões diferentes. Para Franklin, os fenômenos químicos, físicos e biológicos evolutivos da morte são de grande importância para a determinação do intervalo pós-mortem, sendo o arrefecimento o mais fidedigno deles nas primeiras 24 horas após a morte. Ele considera que nas primeiras 24 horas após a morte, e isso não está escrito na questão. O França diz que a rigidez cadavérica varia de acordo com a idade, a constituição individual e a causa da morte. E tem alguns autores que dizem que a rigidez cadavérica é o fenômeno cadavérico mais conhecido e o menos útil, o mais impreciso, o menos que pode ser utilizado para a cronotanatognose. Então varia muito. Aqui, essa questão ele considerou que seria a temperatura corporal, considerando ali o que disse até o Franklin naquele determinado tempo ali de 24 horas. Então, acho que essa questão aí poderia ser anulada. Questão número 8.
cargo de perito médico legista do ano de 2017. Em janeiro de 2012, em uma praia do Guarujá, litoral de São Paulo, 7 pessoas sofreram ação de uma descarga elétrica natural, raio, na região da lâmina d'água entre a areia e o mar. Um adolescente de 13 anos foi a óbito no local, enquanto as outras 6 pessoas foram socorridas e sobreviveram. Para uma correta descrição médico-legal do caso, pode-se afirmar que... Então ele vai dar algumas opções nas letras A, B, C e D. E tu tem que saber o que é fulminação e fulguração, basicamente. Então, quando um raio ou eletricidade natural ou descarga elétrica natural, qualquer um desses termos pode aparecer, atinge uma pessoa e mata, esse ataque foi fulminante. Então, vai ocorrer uma fulminação. Sempre associa a questão de fulminação a uma coisa fatal. Mas quando esse raio atinge uma pessoa e ela não morre, vai causar lesões, aí vai acontecer uma fulguração. Você tem que saber esses termos, fulminação e fulguração. Apareceu um outro termo ali entre as alternativas, que é a eletropressão, tá? Que é a ação aí da energia elétrica artificial ou industrial, pode aparecer dessa forma também. Então, se a ação da energia elétrica artificial ou industrial no corpo causando morte ou não, aí teremos a eletropressão. Então, tem que saber esses termos. No caso, teve um adolescente de 13 anos que foi a óbito e 6 pessoas foram socorridas. Então, alternativa A, o adolescente sofreu uma fulminação, correto, enquanto as demais vítimas sofreram eletropressão? Não, foi tudo eletricidade natural, então não tem que se falar de eletropressão. Apareceu eletropressão, vocês já risquem a alternativa nesse caso aqui. O adolescente sofreu uma fulminação, está correto, enquanto as demais vítimas sofreram fulguração. Está correto, a alternativa B está correta. O adolescente sofreu uma fulguração, enquanto as demais vítimas sofreram fulminação. Não, é o contrário. O adolescente morreu e as demais vítimas não morreram, então o adolescente sofreu uma fulminação. O adolescente sofreu uma eletropressão. Tadá, errado. Enquanto as demais vítimas sofreram fulguração. A segunda parte está certa, a primeira está errada quando fala em eletropressão. Então, temos ali a alternativa B. O que diz o França? Exatamente, ó, a eletricidade natural, quando agindo letalmente sobre o homem, denomina-se fulminação. E quando apenas provoca lesões corporais, chama-se fulguração. Esses fenômenos são os mais comuns entre os chamados fenômenos naturais. A alternativa B está correta.